Olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI e na descrição deste áudio tem o link da Bíblia para quem quiser adquirir a versão física, além de outras informações importantes a respeito deste projeto aqui no canal. Este é o nosso 15º áudio e o trecho de leitura que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 8 e 9. Antes de começar a nossa leitura de hoje, eu te peço para deixar a sua curtida aqui no áudio e se ainda não for inscrita no canal, já aproveita para fazer isso também, ativa o sininho para ser notificada toda vez que um novo áudio ou vídeo for publicado aqui. Então, bora lá! Capítulo 8. Jesus cura um leproso. Marcos 1, 40 a 45 e Lucas 5, 12 a 16. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. A fé do centurião. Lucas 7, 1 a 10. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Jesus cura muitos enfermos e expulsa demônios. Marcos 1, 29 a 34 e Lucas 4, 38 a 41. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O preço de seguir Jesus. Lucas 9, 57 a 62. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Marcos 4, 35 a 41, Lucas 8, 22 a 25. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram.
De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A libertação de 2 endemoniados. Marcos 5, 1 a 20, Lucas 8, 26 a 39. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Marcos 2, 1 a 12 e Lucas 7, 17 a 26. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: Por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Marcos 2, 13 a 17 e Lucas 5, 27 a 32. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Acontece que, enquanto Jesus estava em casa reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado sobre o jejum. Marcos 2, 18 a 22 e Lucas 5, 33 a 39. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão,
o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher com hemorragia. Marcos 5, 21 a 43 e Lucas 8, 40 a 56. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: "A minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela, e ela viverá." Então Jesus levantou-se e foi com ele, bem como os seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, porque dizia a si mesma: "Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada." Jesus, voltando-se, a viu e disse: "Tenha coragem, filha, a sua fé curou você." Naquele momento, a mulher foi curada. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: "Saiam, a menina não está morta, mas dorme." Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura de 2 cegos e de um mudo. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, chamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: "Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então tocou nos olhos deles e disse: "Que seja feito segundo a fé que vocês têm." E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente: "Ninguém deve saber disso." Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. No momento em que saíam, levaram a Jesus um homem mudo, possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e disse: "Nunca se viu nada parecido em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios." Poucos são os trabalhadores. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita." E com isso, minha gente, nós terminamos mais uma leitura. Se esse áudio te edificou de alguma forma, compartilha sem moderação e nos ajude a espalhar essa mensagem tão necessária. Te espero amanhã aqui, hein? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!